as nossas exposições em Tiago, e hoje nós iniciaremos o capítulo 4. O capítulo 4 de Tiago pode ser dividido, e assim nós vamos dividi-lo, em duas mensagens com o mesmo tema, parte 1 e parte 2. São duas mensagens que tratam do egocentrismo e da humildade. São os temas principais que nós vamos tratar na mensagem de hoje, na nossa próxima mensagem em Tiago 4. Por isso hoje nós vamos ler do verso 4, aliás, do verso 1 ao verso 10, e na próxima mensagem do verso 11 ao verso 17. Tiago capítulo 4, do verso 1 ao verso 10. Assim nos diz a palavra de Deus: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele faz habitar em nós? Antes, Ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Vamos orar. Santo e eterno Deus, nós te louvamos e te bendizemos pela sua palavra. Nós te bendizemos e te agradecemos porque aprove ao Senhor se revelar a nós por ela. Nós também te bendizemos porque o Senhor dá porção do seu Espírito para iluminar os nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração, para lermos, entendermos e vivermos conforme a sua palavra. Que o Senhor abra o nosso coração, a nossa disposição para aprender de ti. Que o Senhor abençoe o pregador e os ouvintes, para que a efetividade da sua palavra seja de fato impressa em cada coração pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, algumas palavras que de forma alguma podem fazer parte do vocabulário dos crentes, quer dos crentes do Antigo Testamento, quer dos crentes aos quais Tiago escreve aqui, quer a nós ou aos crentes que ainda serão acrescentados à família da fé: altivez, orgulho, soberba, autossuficiência, egocentrismo, inveja, ingratidão. Todas essas palavras devem ser riscadas do vocabulário do crente, e principalmente a prática do que essas palavras significam devem ser eliminadas da vida de qualquer crente.
Porque todas essas coisas somadas só resultam em uma coisa dentro da vida da igreja, na prática: facções, contendas, divisões, problema atrás de problema. E é bem verdade que no texto de Tiago nós podemos ver que o oposto a todas essas coisas, a todas essas práticas que exaltam o ser da pessoa e não a palavra de Deus e a obediência que se deve a ela, é humildade. Porque ser humilde, dentre todas as conotações que humildade recebe, é acatar, aceitar aquilo que nem sempre é da sua própria vontade. É entender que a vontade de Deus, revelada na palavra, para a vida prática da igreja, deve prevalecer. E assim a comunidade cristã consegue se relacionar da maneira que a palavra de Deus ordena. Não é a primeira vez que Tiago divide os crentes a quem ele escreve em grupos. Se nós observarmos bem no capítulo 1, e nós já vimos isso em um sermão passado, ele diz a partir do verso 5, que se alguns dos crentes a quem ele escreve precisam de sabedoria, devem pedir a Deus. Aqui Tiago faz a primeira divisão de grupos na sua epístola, porque ele está dirigindo a todos os crentes que estão na dispersão. Ele diz que todos eles devem ter alegria nas provações, devem entender que essas provações são um método de Deus para que eles sejam moldados à forma que Deus quer. E então ele divide os grupos dizendo: alguns entendem essas coisas, outros precisam de sabedoria. Esse grupo que precisa de sabedoria é dividido de novo. No verso 6 ele diz: peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Então ele diz: daqueles que vão pedir, há aqueles que têm fé para pedir, e há aqueles que possivelmente podem até pedir, mas duvidando que Deus possa conceder sabedoria, a ponto de que eles saibam suportar as provações e entender os benefícios dela. Agora no capítulo 4, Tiago volta a falar sobre grupos dentro da igreja. De forma implícita nós podemos ver que Tiago está destacando as disputas entre dois ou mais grupos dentro da igreja, e esses grupos são resultados de insatisfações pessoais ou do interesse pecaminoso de determinado grupo. E por isso ele começa o capítulo 4 com algumas perguntas retóricas, ou seja, perguntas que ele mesmo faz, já esperando a resposta imediatamente. De onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? Então tem guerra e tem contenda. E aí ele responde: de onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Isso é, de onde procedem essas guerras, esses problemas, todas essas coisas que têm acontecido na igreja, senão dos seus prazeres pessoais, das suas vontades próprias, do egocentrismo de cada um, ou da parte que cabe a um grupo, como esperando alguma coisa da igreja, de Deus, com as suas insatisfações. As cobiças, as invejas, bem como esse proceder resultante delas, não conduz ninguém, nem o próprio grupo, a lugar nenhum. Aqueles que são insatisfeitos dentro da comunidade cristã, quer seja um indivíduo, quer seja um grupo, pode militar, pode tentar, pode expressar a sua insatisfação, que a única coisa que ele vai conseguir é prejudicar a comunidade cristã, jamais beneficiar. E isso é um claro exemplo de altivez, de orgulho, de insatisfação e de todas aquelas outras palavras e muitas outras que podem ser citadas aqui, de que devem ser riscadas da vida do crente. Não há nenhuma funcionalidade naquilo que os grupos facciosos da igreja tentam fazer para satisfazer os seus desejos pecaminosos. Não é a vida que Deus espera, não é a vida que Tiago esperava da igreja, e certamente não pode ser a vida que nós
esperamos da nossa igreja. No verso 2, Tiago diz: cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Alguns pontos importantes no versículo 2 vão determinar todas as outras coisas que Tiago discorre no determinado ponto do capítulo 4. A primeira delas, irmãos, é que eles cobiçam e nada têm. O resultado da cobiça, então, é nada. É uma busca em vão. Mas o texto ainda diz mais: eles matam e invejam e nada podem obter. Certamente Tiago aqui não está dizendo que os crentes estão se matando entre si, mas nós temos que nos lembrar da exposição da lei feita pelo Senhor Jesus, que diz que o simples fato de odiar o seu irmão é assassinato. O seu sentimento quanto ao próximo determina a ação de execução nele, ainda que a ação não seja feita, não seja concretizada. Em outras palavras, o que Tiago está dizendo é que esses desejos centrados no homem produzem tão somente ódio pelo próximo, pelo outro, e então desencadeiam em pecados terríveis. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. E esse ponto é fundamental para o desenrolar do nosso texto. Vocês não têm porque não pedem. Esse primeiro ponto aponta para o egocentrismo do homem. Aqueles que se juntam com as suas vontades, aqueles que vivem pelos seus prazeres, aqueles que vivem com a vontade centrada em si e não em Deus, são tão altivos, tão orgulhosos, pensam ser tão poderosos, tão autossuficientes, que nem pedem. Não pedis, é o que o texto diz. E quando pedem, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Pedir mal não tem nada a ver com não saber orar. O texto não está dizendo que eles não têm uma boa dicção, uma boa oratória. O texto não está dizendo que esses homens, essas mulheres, esses crentes gaguejam na hora de orar, não tem palavras rebuscadas, bonitas, de forma nenhuma, até porque é o Espírito Santo que ora por nós. Nós oramos porque o Espírito nos ensina a orar. Pedir mal é o sentido de pedir com propósitos e intentos errados, ruins. E o texto de Tiago deixa claro quais são esses propósitos: satisfazer os desejos da carne, esbanjar em vossos prazeres. Ou seja, esses crentes são tão altivos que em determinados momentos eles nem pedem, mas quando pedem para alimentar os seus pecados, os seus desejos, inclusive o seu próprio ego. A palavra utilizada no verso 4, logo no início, infiéis, também é traduzida no Novo Testamento como adúltero. Percebam que a conotação é muito forte, irmãos. Tiago está dizendo: adúlteros, traidores, enganadores, infiéis. Vocês não compreendem que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Ou seja, vocês estão na igreja, vocês fazem parte da comunidade cristã, vocês deveriam então viver de acordo com a vontade de Deus, mas vocês estão querendo viver da mesma forma que aqueles que estão no mundo vivem, segundo o curso da própria vontade, dos próprios desejos, do pecado, dos prazeres. Isso é adultério, porque vocês dizem servir a Deus, mas também querem servir ao sistema do mundo. A palavra mundo aqui, meus irmãos, logicamente não é o mundo, o globo, mas é o proceder mundano, a forma como as pessoas que estão fora da igreja procedem. E Tiago aponta isso claramente como adultério, como traição, como algo indigno, como algo de fato ruim, que não deve fazer parte da vida do crente.
E automaticamente aquele que quer andar segundo o curso do mundo não anda de acordo com a vontade de Deus e, portanto, é inimigo de Deus. É muito comum, meus irmãos, nós ouvirmos por aí todas as pessoas dizendo: somos nós todos filhos de Deus. Deus ama a todos. Deus comunica o seu amor, a sua graça salvífica a todos. Inclusive, essas semanas que passaram, nós tivemos alguns embates na internet a respeito de um equívoco de interpretação sobre as doutrinas da graça, mas isso fica para outra mensagem. Mas a grande verdade é que as pessoas não compreendem que amar a Deus e ser amado por Deus é um relacionamento muito mais íntimo do que só tê-lo como Criador. É tê-lo também como libertador, como salvador, como pai. E esse relacionamento impede qualquer outro relacionamento. Ele só é possível conforme Deus quer, centrado na vontade de Deus e com as pessoas que também receberam essa comunicação de amor e salvação. Em determinado estudo no início do ano, aqui na escola dominical, nós falamos sobre a diferença de relacionamento e comunhão. Relacionamento nós podemos ter com todas as pessoas, conversar, bater um papo, trabalhar, pegar um transporte público junto. Agora, comunhão, só com crente. Comunhão é algo muito mais íntimo e depende de uma coisa só: ser salvo por Cristo e viver para Ele. Mas então, aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Há uma possibilidade de escolha dentro da livre agência do homem, dentro daquilo que o homem olha sobre a sua vida e sobre as atitudes que ele toma que cabem à sua responsabilidade. E o que Tiago diz aqui, chama os crentes a uma atitude: ou eu assumo a postura de crente a qual Deus me colocou para servi-lo, ou eu caminho na direção oposta. E inclusive, irmãos, é muito enfatizado na Escritura, na nossa doutrina, na constituição da nossa igreja: se é para ser crente, seja crente. Porque se for para brincar de crente, envergonhar o nome da igreja, tomar o nome do Senhor em vão, não seja. A vida cristã é muito séria, porque ela aproxima de Deus e gera a amizade com Deus. Caminhar na contramão disso é de fato inimizade, não convém. E agora, irmãos, no verso 5, nós temos talvez o texto mais difícil de todo o Novo Testamento. Porque é dito: ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele faz habitar em nós? O grande problema desse texto é que em nenhum texto do Antigo Testamento fala isso, mas Tiago está afirmando que a Escritura afirma isso. E para resolver o problema nós temos que fazer pelo menos duas coisas: fazer uma análise gramatical e olhar quais palavras utilizadas aqui foram utilizadas no texto hebraico, e também fazer uma teologia bíblica do texto, ver quais versículos apontam de alguma forma para isso que Tiago está falando. E 3 textos do Antigo Testamento apontam isso de uma forma muito clara. O primeiro deles é Gênesis 6,3. Gênesis 6,3 diz: o Espírito do Senhor sairá do homem, porque o homem é carnal. Em outras palavras, o homem segue o curso, o sistema do mundo, e por isso o Espírito não habitará nele. Esse texto mostra essa dualidade, essa impossibilidade das duas subsistências: o mundanismo e o cristianismo em uma única pessoa, em um determinado grupo. O que a Escritura está mostrando é o seguinte: o Espírito de Deus, ele tem tanto apreço àquilo que Deus criou para que ele habitasse, ou seja, ao homem, que quando este se inflama em seus delitos e pecados, quando esse desce ao pior nível da carnalidade, ele se ausenta porque não suporta que o homem, a coroa da criação, divida o ambiente sagrado preparado por Deus para a habitação do Espírito com imundícies.
Mas outro texto que ainda continua esse raciocínio é o de Gênesis 8, 21. E ao lermos esse texto agora de Gênesis 8, 21, à primeira vista, pode parecer que há uma contradição entre os dois textos, mas não tem. Eu vou explicá-lo. Gênesis 8, 21 diz assim: o Senhor não amaldiçoará mais a terra, embora o homem continue sendo mau. O Senhor continuará agindo com o seu espírito em relação aos seus eleitos. À primeira vista nós podemos pensar, mas primeiro Deus diz que o Espírito não vai mais habitar o homem porque esse é imundo. Agora Ele está dizendo que vai habitar os seus eleitos? Porque o que Deus mostra com esses dois textos é a preciosidade do Espírito e o seu anseio por habitar aqueles a quem Ele foi incumbido de habitar. Então o texto de Gênesis 8, 21 mostra o seguinte: aqueles que são eleitos, aqueles que são determinados por Deus para a salvação, receberão o Espírito. E é por isso que Tiago está exortando aos crentes da igreja: ora, vocês receberam o Espírito, são eleitos de Deus, e estão vivendo em carnalidade, vivendo conforme a sua vontade, não há condições. Mas todo esse ensino, dentro desses dois textos e do próximo que nós vamos ler, mostram tão somente a didática de Deus para nós entendermos como nós devemos andar, valorizando o Espírito de Deus sobre a nossa vida e sobre a igreja. Êxodo 20, do verso 3 ao verso 5. Texto conhecido, nós estudamos esse texto quarta retrasada, aqui no nosso estudo bíblico. Êxodo 20, nós sabemos que é o decálogo sendo entregue por Deus a Moisés. E olha o mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem de semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Verso 6, para contextualizar: e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Esses três textos mostram a didática de Deus. O homem foi feito para ser habitação do Espírito. Por conta do pecado, o Espírito sai dessa habitação. Mas há alguns que são eleitos por Deus para serem novamente a habitação do Espírito. E Deus mostra, com tudo isso, que Ele exige, mas principalmente dos seus eleitos, que Ele seja o único Deus, que só Ele seja adorado, que só Ele seja cultuado e só Ele seja obedecido. E quando nós falamos de deuses, quando nós falamos da habitação do Espírito, nós não podemos de forma alguma, irmãos, pensar tão somente em imagens de escultura aí para fora, ou em deuses pagãos, mas nós temos que pensar nos deuses que nós levantamos no nosso coração. Calvino já dizia: o coração do homem é uma fábrica de ídolos. O dinheiro pode se tornar um Deus, um filho pode se tornar um Deus para os pais, ou os pais podem se tornar Deus para os filhos. Mas o pior ídolo, o pior Deus que nós podemos levantar dentro do nosso coração é o nosso próprio ego, é o nosso próprio ser. É viver para nós, com a nossa vontade, com o nosso jeito, independente do que a Escritura ensina, independente do que a comunidade cristã vive. Isso é o que Tiago está repreendendo aqui. Portanto, com esses 5 primeiros versos, irmãos, nós vemos que o egocentrismo produz conflitos, quer consigo mesmo, com os próximos, mas principalmente constitui inimizade com Deus. No entanto, do verso 4 ao verso 6, nós vamos ver que Deus resiste a esses soberbos, a esses orgulhosos, a esses altivos, e concede graça aos humildes.
Veja o verso 6 comigo. Antes, ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus concede favor àqueles que dependem dele e demonstram essa dependência. Aqueles que não confiam nos seus próprios braços, na sua própria força, nas suas próprias habilidades, a esses Deus concede favor, Deus concede graça. Eu creio que no Antigo Testamento, que é o que Tiago tem em vista, o maior exemplo disso seja os construtores do tabernáculo. Homens que foram inspirados por Deus para ofícios tão detalhados e construíram o tabernáculo do Senhor de forma primorosa, com cada um dos detalhes que ele exigiu. O Senhor concede favor, concede graça àqueles que mostram que dependem dele. O contraste claro entre todas as coisas que o crente não deve ser é humildade. O crente deve ter humildade diante de Deus e entender que ele é dependente e não independente. Ele não vale por si mesmo, ele necessita de Deus. Por isso há esse contraste entre o soberbo e o humilde. A soberba destacada aqui não é somente a de esnobar aquilo que se tem, mas de se demonstrar prepotente mesmo, autossuficiente, uma pessoa arrogante, orgulhosa. Por isso é dito que quanto a esses, Deus resiste, ou seja, Deus não atende, Deus não orienta, Deus não concede, Deus impropera, Deus conspira contra esses que têm intuitos pecaminosos. Talvez o Salmo de Asaf possa expressar melhor esse raciocínio. Quando ele diz que por determinado momento ele olhou para os ímpios e viu que os ímpios tinham boas coisas, que a vida dos ímpios parecia muito boa, que ele chega até mesmo a invejar de certa forma. Mas quando ele entra na presença do Senhor, ele diz: o que é deles está guardado, e o que eu mais desejo, o mais precioso que eu posso alcançar, é a presença do Senhor. Assim os crentes a quem Tiago escreve, e nós, irmãos, podemos pensar. Ao fazermos o contraste com os ímpios, é certo que nós vamos ver muitos ímpios tendo muito mais do que nós temos. Um carro melhor, uma casa melhor, condição de vida melhor, e talvez em determinados momentos da vida expressem mais felicidade do que nós. Mas Deus resiste aos soberbos e concede graça aos humildes. O contraste de soberba e humildade é claro: ímpios e crentes. Por isso, o ímpio que viva como ímpio, mas o crente que viva como crente, íntegra, completamente. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Embora nós tenhamos um texto muito difícil aqui em Tiago, o verso 5, a partir de agora Tiago ajuda o pregador, porque ele faz as aplicações que eu deveria fazer. Eu só vou trazê-las aqui de uma forma ampla. Primeiro, Tiago diz que os crentes devem se sujeitar a Deus. Mas é interessante que o verbo sujeitar aqui, na língua grega, é um imperativo passivo. O que isso significa? É uma ordem de que a pessoa deve fazer alguma coisa, no entanto, ela é passiva naquilo, ela não é ativa. É parecido com o texto que Paulo diz: não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. É uma ordem: enchei-vos do Espírito. Mas como que o crente se enche do Espírito? Ele não consegue pegar Espírito e colocar dentro dele. A ação de encher é o Espírito que faz. Como isso funciona? Utilizando o texto de Paulo como um exemplo, é o crente orar, ler a Bíblia, viver piedosamente. Todas essas coisas farão com que o Espírito o encha. Então ele tem o seu imperativo, a sua ordem cumprida,
mas o resultado dela depende de Deus, e é Deus que faz. Sujeitar a Deus aqui é a ideia de que os crentes devem viver tendo consciência da soberania de Deus, consciência do cuidado de Deus, dependendo de Deus, não confiando em si, não confiando nos seus braços, na sua força, nas suas capacidades. Automaticamente, ao fazer isso, em outras palavras, eles estão sendo sujeitos a Deus, ao seu domínio, à sua imposição de autoridade. É ser passivo no governo ativo de Deus, é não ir contra a vontade dele que é revelada na palavra, na Escritura. Outra aplicação que Tiago faz é quanto à resistência ao diabo. E Tiago não podia usar uma palavra melhor para definir aquele que é inimigo das nossas almas. Diabo, de fato, é adversário. E o que Tiago expressa aqui no texto, ao dizer, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, e usando essa palavra que dá a conotação de adversário, é que ao invés de fazer contenda dentro da igreja, crente com crente, grupo com grupo, ao invés de lutar crente com conselho, crente com pastor, ao invés de ter guerra entre os crentes, vocês devem fazer guerra àquele que de fato é o adversário e o inimigo. Ou seja, vocês estão perdendo tempo, vocês só estão prejudicando a igreja. O correto é resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Verdade prática para a vida dos crentes, porque foi verdade prática na vida do Senhor. Depois de jejuar 40 dias no deserto, ele foi tentado pelo diabo, e em todas as tentações ele resistiu, e ao final das tentações o diabo se apartou dele até o momento oportuno. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Outra coisa que Tiago destaca, a aproximação a Deus. Ele diz, chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. É impossível que um crente, irmãos, não busque a aproximação de Deus. E essa aproximação não é um fim em si mesmo, não é só para dizer que é próximo de Deus, ela tem resultados. Primeiro, quando o crente se aproxima de Deus, o seu ponto de satisfação é Deus. O seu ponto de satisfação é Deus, e isso faz com que as outras coisas, as coisas secundárias, as vontades que ele tem para a igreja ou para a própria vida, não sejam importantes, porque o que importa de fato é Deus na vida dele, a presença de Deus e a vontade de Deus. Segunda coisa, aproximar-se de Deus, aproximar-se dele de maneira íntima, faz com que os pensamentos do crente sejam segundo o curso que Deus estabeleceu para eles. Quando você se aproxima de Deus e conhece a Deus, você passa a compreender, lógico que não de maneira completa, mas passa a entender mais da vontade de Deus para a sua vida, e assim você vive melhor, e assim você faz o que agrada ao seu Senhor, e não constitui de fato, hora nenhuma, inimizade com Ele. Tiago diz ainda sobre a purificação pessoal. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Essas duas atitudes indicam tão somente uma coisa: arrependimento do mal cometido, e a partir dali um procedimento fiel, um procedimento verdadeiro. Em outras palavras, é santificação. Por diversas vezes, irmãos, nós já falamos aqui que santificação não é ausência de pecado, que santificação é buscar não pecar, e quando pecar, se arrepender. Essa é a vida digna de santificação. Não querer pecar de forma alguma, orar, ler a Bíblia, fugir da aparência do mal, se livrar de tudo aquilo que a Bíblia condena, mas quando por acidente pecar, se arrepender. E arrependimento não é um remorso,
não é simplesmente chorar ali por um instante e depois voltar a praticar ou premeditar o próximo pecado. Arrependimento é de fato não querer mais cometer aquilo, se sentir mal e principalmente confiar no perdão de Deus e na sua força para viver uma vida digna. Tiago ainda diz mais: converter as concepções, afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. O que Tiago está dizendo aqui é o seguinte: converta as suas concepções do que é bom e do que é ruim. Se antes você se alegrava com os pecados, com os prazeres, com as facções, se antes você se alegrava com aquilo que você queria fazer para si, se antes você se alegrava com todos os prazeres mundanos e carnais, converta isso em tristeza. Porque se você é crente, você não sente alegria em fazer aquilo que você fazia antes. Por diversas vezes, irmãos, infelizmente, eu já vi crentes saudosistas em relação ao pecado. Diversas vezes. Já tiveram crentes que falaram comigo assim: olha, eu tenho saudade da época que eu não era crente, porque aí no domingo eu ficava livre para fazer o que eu quisesse, agora tem esse negócio de ir para a igreja todo domingo. Já conheci crentes que por diversas vezes se aproximavam para contar das farras que fizeram no passado e dar risada dos casos que já tiveram, das noitadas e assim por diante. E ao final da conversa dizerem assim: bons tempos que não voltam mais. É verdade, é triste, mas há. O que Tiago está ensinando aqui é completamente contrário ao que os crentes, aliás, que muitos crentes fazem. Tiago está dizendo aqui é que aquilo que antes te causava alegria, agora deve te causar tristeza. Aquilo que era motivo de riso, deve ser agora motivo de choro, não só pelo que você já fez, mas caso ainda cometa por um deslize, por um acidente. Ou seja, aquilo que é carnal nunca deve trazer felicidade ao crente, só tristeza, só choro, só pranto. O crente que se alegra com o pecado, o crente que se satisfaz com os desejos da carne, deve converter-se para um lado ou para o outro. Ou para de envergonhar o nome de Deus e da igreja, ou abre mão da sua vontade, do seu ego, e vive de fato para Deus, fazendo jus à salvação imposta a Ele, fazendo jus ao precioso sangue de Jesus, que é caríssimo. Mas por fim, Tiago diz que os crentes devem ser humilhados. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. E humilhai-vos é também um imperativo passivo. Não é uma autocomiseração, não é você dizer sobre si mesmo palavras pejorativas, palavras de desânimo, não é você ficar dizendo que é um coitadinho. Essa humilhação à presença de Deus é a de confessar, não só com os lábios, mas com o coração e com a prática de vida, de que você é extremamente dependente de Deus. De que o crente é extremamente dependente, deve se posicionar da forma mais humilhante perante aquele que de fato é todas as coisas e pode todas as coisas. Irmãos, o próprio fato de nos ajoelharmos para orar demonstra essa humilhação. Assim como Daniel não se dobrou, não se curvou à estátua de Nabucodonosor, nós também não nos dobramos aos deuses desse século, nós não nos dobramos a outras pessoas, mas ao Senhor nós nos dobramos. Nós nos ajoelhamos e caímos com o rosto no chão, no pó e na cinza, em arrependimento
em exaltação ao seu nome e em confissão da dependência. O homem por si não pode fazer nada. Inclusive, ainda terá Deus como seu opositor. Mas aquele que se humilha na presença de Deus, aquele que abandona a sua vontade para fazer a vontade de Deus, esse, conforme diz a palavra, será exaltado em tempo propício, de maneira propícia, num sentido de exaltação que vai muito mais além daquilo que nós podemos imaginar. Não é uma exaltação que nos coloca em um palco com holofortes, assim como existem até músicas aí no meio evangélica, que te verão no palco em meio à glória, e aqueles que não confiaram em você vão estar humilhados em uma plateia te assistindo. Não tem nada a ver com isso. A exaltação que Deus nos dá é a exaltação em Cristo, é a exaltação de que no dia do juízo nós estaremos de fato com Ele, nós estaremos de fato a julgar com Ele aqueles que foram iníquos, estes que viveram como exaltação humana estarão humilhados na presença de Deus, e os crentes que confessaram confiança no Senhor estarão exaltados na sua exaltação, na sua glória, no seu poder. Até lá nós seremos passivos das ações poderosas de Deus. Essas são as aplicações desse texto para a nossa vida, para que como igreja, para que como indivíduos que fazem parte da igreja, nós militemos tão somente pela palavra, por Deus, e não pelas nossas vontades, para que nós hajamos com humildade mediante os outros, entendendo que não importa a posição social, não importa os valores em conta, não importa o grau de escolaridade, todos nós, diante de Deus, somos pó, e Ele é o Senhor. As crianças estão prestando atenção? Olhem para o pezinho de vocês. Todos estão com um tênis muito bonito? Todos estão com uma bermuda muito bonita, uma calça bonita, uma camisa bonita. Tudo isso porque o pai de vocês trabalha, a mãe de vocês trabalha, compra, e eles querem dar para vocês o melhor. Isso é muito bom. Aí o Senhor Jesus fala que Ele não tinha nem onde reclinar a cabeça. O Senhor Jesus era muito humilde. E vocês, por mais que tenham um tênis bonito, a roupa bonita e todas as coisas bonitas que eu tenho certeza que vocês têm, nunca devem se ensoberbecer, nunca devem ficar orgulhosos com isso, não devem esnobar os coleguinhas que não têm uma coisa tão bonita e tão boa quanto a sua, porque o Senhor Jesus foi o nosso maior exemplo, e Ele é o maior exemplo de humildade também, ok? Muito bem, meus irmãos, vamos nos colocar de pé, vamos orar, e logo após a oração nós vamos cantar o Amém Tríplice. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, pela Sua exortação, pelo Seu ensino. Nós te louvamos e te bendizemos porque o Senhor nos tirou do pó e nos fez reino e sacerdócio do Senhor. Nós te agradecemos porque, sendo nada, o Senhor nos faz participar da exaltação em Cristo, porque o Senhor nos concedeu a salvação por misericórdia e graça. Nós te agradecemos porque o Senhor nos entrega a uma família da fé. O Senhor nos faz ser um só povo, uma só nação. Nós te agradecemos porque aqui na nossa igreja nós temos harmonia com o Senhor e uns com os outros, desfrutamos de verdadeira comunhão. E se em algum momento, em algum coração, em algum grupo, despertar desejo faccioso, que o Senhor jogue por terra, que o Senhor tire de cada um de nós o desejo de ir contra a sua palavra e contra uns aos outros. Antes,
que nós militemos como igreja do Senhor, poderosa, a qual as portas do inferno não prevalecerão. Dá-nos força, poder, autoridade vinda do Senhor, para que no Senhor nós nos refugiemos e façamos todas as coisas, sempre exaltando o seu nome e não o nosso. Que o Senhor nos despeça em paz, nos leve para casa no amor de Deus, na graça do Filho e nas consolações do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.